Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Jó, capítulos 1 e 2. O capítulo 1 inicia dando algumas características de Jó. Versículo 1, parte B. Este era homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. Entendemos que Jó era um homem que buscava agradar a Deus com sua conduta e obediência. Homem sábio, pois temia o Senhor, e sabemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Jó era também homem fecundo, tinha 7 filhos e 3 filhas, e pelo que o texto nos mostra, tratava os seus filhos com amor, sabedoria e temor. O verso 5 trata dessa questão. Jó cuidava para que os seus filhos fossem purificados, isso por amor a eles e temor ao Senhor. É interessante notar que, apesar de serem 10 filhos, eles mantinham-se unidos. Vemos em apenas um capítulo 2 vezes seus filhos reunidos, comendo e bebendo juntos, inclusive as irmãs, demonstrando assim a sabedoria de Jó na educação de seus filhos e preservação da família. Jó vivia na terra de Uz, que provavelmente situava-se entre a cidade de Damasco e Eufrates, o que seria hoje a fronteira entre os países do Iraque e da Arábia Saudita. Diz o verso 3 que Jó era o homem mais rico de todos os do Oriente. Todavia, a Bíblia diz no verso 6 que, vindo os filhos de Deus apresentar-se ao Senhor, veio também Satanás entre eles. E embora haja algumas controvérsias sobre essa passagem, o mais aceito entre a teologia cristã evangélica é que esses filhos de Deus eram anjos celestiais. Portanto, é plausível dizer que Satanás teve permissão para comparecer numa reunião celestial. Com os próximos versículos, aprendemos algumas coisas sobre Satanás. Primeiro, ele não é onipresente. Versículo 7. Então disse o Senhor a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Portanto, ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo como nosso Deus. Só o Senhor é onipresente. Segundo, ele anda rodeando a terra, buscando uma brecha para destruir o homem. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Em terceiro lugar, ele só pode agir sobre os fiéis a Deus com a permissão do Senhor. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em quarto lugar, ele não tem poder sobre a morte dos filhos de Deus. Capítulo 2, versículo 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A verdade, portanto, é uma só. O diabo só age sobre os filhos de Deus com a permissão do próprio Deus. É importante termos essa ciência, pois já tivemos períodos na igreja, como nos anos 90, de que nos era ensinado que vivíamos numa grande batalha espiritual em que Deus estava numa grande guerra contra Satanás, numa constante guerra do bem contra o mal, como vemos nos filmes, mas a verdade é uma só. O diabo é nada diante do Todo-Poderoso Deus e nada pode fazer sem a autorização do Todo-Poderoso Deus. Mas a questão aqui, nesses 2 primeiros capítulos, são os argumentos que Satanás utiliza para a adoração e serviço de Jó a Deus. Pois o próprio Deus testemunha a respeito da boa conduta de Jó como servo de Deus. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. É interessante porque Satanás conhecia Jó,
porque sua vida de adorador chamava a atenção até dos poderes inferiores. Mas os argumentos de Satanás foram, primeiro, Jó só serve ao Senhor porque Deus lhe havia abençoado com muitos bens e riquezas. Versículo 10. Em segundo lugar, Jó só serve ao Senhor porque Deus lhe deu uma família abençoada. Versículo 13. Em terceiro lugar, Jó só serve ao Senhor porque tem saúde. Versículo 4 e 5. Na mente de Satanás, o homem só serve a Deus e o adora por causa dos benefícios que Deus lhes concede. Por isso, ele pede para Deus deixar-lhe tocar nas 3 áreas de maior valor aos homens: dinheiro, família e saúde. Deus, então, permite que o diabo prove a Jó. Deus conhecia Jó, a sinceridade de seu coração, e ele sabia que Jó não blasfemaria contra ele. E então, por que Deus permitiu essa provação? Para fortalecer e purificar a fé de Jó. Assim como eu e você, muitas vezes somos provados para termos a nossa fé fortalecida e purificada. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7 diz assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovada que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Diante de tudo isso, qual foi a atitude de Jó? Lembrando que todos esses eventos ocorreram num pequeno espaço de tempo, um após o outro, sem dar chance de Jó se recuperar do impacto. Jó capítulo 1, versículo 20 e 21. E então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, a condição física de Jó ficou tão terrível. Aquelas chagas malignas colocadas em seu corpo, desde a cabeça até a planta dos pés, aterrorizaram a sua esposa, que no momento de desespero disse, Jó capítulo 2, versículo 9, e então sua mulher lhes disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10, mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Uma verdade importante que aprendemos até aqui é que nem sempre a aflição que o homem passa é punição, como alguns comumente julgam. Jó era homem único na sua geração, segundo as palavras do Senhor. Jó 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal. Como tem sido o nosso testemunho diante de Deus? Como você acredita que Deus testemunharia de você? Já parou para pensar nisso? Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis mesmo diante da mais dura provação. E que Deus nos abençoe até amanhã, se Deus quiser.